tua voz, não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê, escudo nele crê. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém. Vamos orar pelos dízimos, ofertas. Pai, glória te damos, bendizemos, te engrandecemos, se é que é possível engrandecer um Deus tão grande. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, para te agradecer por tudo que aconteceu este ano, tudo de bom, tudo que veio para nos ensinar, nos unirmos, aprender mais e mais de Ti. Pai, muito obrigado que até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado o nosso pão de cada dia, e que coincidentemente o Teu povo tem vencido as afrontas, as dificuldades, e é por isso que esse povo é fiel e tem trago à Tua casa os seus dízimos, a 10ª parte do seu sustento, de tudo que vem à sua mão, as suas ofertas alçadas, aquilo que Deus coloca no seu coração. E é por isso que nós te agradecemos e pedimos que as lideranças de todos os ministérios saibam usá-los com temor e tremor ao Senhor, e que o teu reino cresça e que nós diminuamos cada vez mais. Muito obrigado àquele que não pôde ofertar ainda. Senhor, se possível for, se for do teu querer, abre portas de emprego para ele, ou se não um serviço informal, mas que ele venha a ter e também a querer contribuir na casa do Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós te entregamos o que o Senhor merece nesta noite, e recebe tudo aquilo que o Senhor quiser e lhe achar bom. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Como é que foi o Natal de vocês? Muita comida, muita festa, né? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo de número 2. Enquanto os irmãos localizam, eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos visitam aqui essa noite. O irmão Wagner veio ali comigo, e 2 jovens ali da Bela Vista. O Wagner é um amigo que Deus tem nos dado aqui nessa cidade. Louvo muito a Deus pela visita dele aqui essa noite, e também dos meninos que vieram com ele. Qual são o nome deles, Wagner? O Évila e o Herderson, é isso? Oh, glória a Jesus. E também a irmã Aparecida, prima do Alisson Levi. Cadê ela? Tá aí, Levi? Fala assim com a mão. Ah, conheço, irmã do Diego, não é isso? Seja bem-vindo a esse lugar, minha irmã. E o Aurélio também, tá ali atrás. Cadê o Aurélio? Tá ali. A Mateusa.
ali o seu esposo, o seu namorado, tá bom? Todos vocês são bem-vindos a esse lugar. Esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. O irmão Naldo também, ele não se manifesta não. O irmão Naldo, ele fica bem quietinho ali. O André adora, eu não apresento, né? Porque são daqui. E estou muito feliz pela presença de todos vocês que nos visitam. Amém? Lucas capítulo 2. Vamos ler do versículo de número 8 até o versículo de número 15. Quem for encontrando aí, diga glória a Deus. Jesus está nesse lugar. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 15, diz assim a palavra de Deus. E naquela mesma região havia também pastores de ovelhas que viviam no campo e guardavam durante a noite os seus rebanhos. E eis que se apresentou diante deles um anjo vindo do Senhor, e a glória do Senhor os rodeou de um grande brilho, de um grande resplendor, e sentiram um grande medo. E o anjo do Senhor lhes disse: deixai de temer, porque eis que vos trago notícias de grande alegria, que será para vós e para todo o povo. Porque hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, diga comigo, o Salvador, o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: vós encontrareis um menino recém-nascido envolto em panos, deitado em uma manjedoura. E de repente apareceu junto ao anjo uma multidão do exército celestial, que louvava a Deus e dizia: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. E sucedeu que quando os anjos se afastavam deles, subindo para os céus, os pastores começaram a falar, a dizer uns aos outros: vamos agora mesmo até a cidade de Belém, e vejamos isto que aconteceu, que o Senhor nos tornou a conhecer esse acontecido. Você pode glorificar Jesus essa noite, sentando, exaltando ao Senhor. Não tem como falar em uma data específica como essa, passar por batido ou por esquecido o nascimento do nosso Cristo. Data essa especial para nós que servimos a Ele, que temos um Deus que se fez carne, que temos um Deus que se fez homem e que tabernaculou juntamente conosco, que habitou no nosso meio. É tão maravilhoso falar do nosso Cristo, porque quando a Páscoa chega, nós celebramos a morte do nosso Rei. Já preguei muitas vezes aqui falando que já foi levantado-se pesquisas e mais pesquisas, e no mundo todo é curioso, já falei isso aqui pregando em alguns cultos de Santa Ceia, que no mundo todo, em muitas pesquisas que já foram levantadas, quando se chega a Páscoa, a religião evangélica é o único movimento religioso no mundo, a única crença que celebra a morte do seu líder, que celebra a morte do seu Senhor, que celebra a morte daquele que levou o cativo o cativeiro. Não é por mera coincidência que nós também celebramos a vinda ou o nascimento desse rei que veio ao mundo. Nós celebramos o nascimento porque é um tempo de esperança. Celebramos o nascimento do nosso Cristo porque Ele nasceu por um propósito específico. Ele não nasceu por simplesmente nascer como nós não nascemos. Cada um de nós que nascemos e somos filhos de Deus, Deus nos deu a oportunidade
o dom da vida por um propósito específico, assim como o Senhor da nossa vida, o consumador de todas as coisas, o consumador da obra, também nasceu por uma obra específica. Então nós celebramos a morte do nosso Deus, porque nós sabemos que Ele morreu, mas também ao terceiro dia Ele ressuscitou, e uma pedra de mais de 2 toneladas foi rolada da boca do sepulcro, e agora nós sabemos que Ele não está mais lá, mas Ele ressuscitou. É por isso que a religião evangélica é o único movimento religioso no mundo que celebra a morte do seu Cristo, porque nós sabemos que Ele morreu para que a morte fosse tragada. Oh, glórias a Deus nas maiores alturas, glória a Deus por isso. Quando nós celebramos o nascimento do nosso Senhor, a Bíblia está nos querendo ensinar que é um marco, é um divisor de águas, é um momento único, não só da vida daquele que o teme e o serve, mas será para toda a humanidade. Nós não cremos nessa cultura que foi criada de Papai Noel, de bom velhinho e por aí vai, de presente, a Páscoa, o coelho, o ovo de Páscoa, tudo isso são fábulas criadas por nós. Precisamos entender algumas coisas. Talvez você lembre que o nosso Cristo, Ele é o Senhor, aquele que haveria de nascer, o Jesus menino, iria passar um tempo em oculto, iria se encher do Espírito Santo, iria ser submisso a seus pais, iria conviver na sociedade em Belém, em Nazaré, onde ele viveu, passou algum tempo também na terra do Egito, e não pecou em nada. Chegado ao tempo do propósito, aos 30 anos, ele exerce o seu ministério. Quando chega o tempo da consumação, dele subir o madeiro, ele consuma a obra, ele dá o grito na cruz de vitória, e Satanás é envergonhado. No Gênesis nós sabemos que quando Adão e Eva pecam, Deus diz: olha, surgirá um nascido da mulher, um nascido de ti, que esse ferirá, que a serpente ferirá o calcanhar, mas esse também esmagará a cabeça da serpente, que ferirá o calcanhar. Quando nós lemos esse texto, não sabemos o que Deus está dizendo. Talvez muito de nós já entendemos o texto, mas quando Deus está profetizando que o Salvador viria, aquele que não teria pecado, o ardisse de Satanás, o que Satanás pudesse fazer com ele, era nada mais nada menos do que ferir o calcanhar do nosso Cristo. O pecado que Satanás semeou no mundo, no meu, no teu coração, teve a capacidade de nos garantir o inferno, e de nos levar para a morte, e de nos sentenciar de uma vez por todas em um lago de fogo. Mas quando Jesus vem com sua santidade, sem mácula, sem defeito, sem ruga, sem mancha alguma, agora o pecado que Satanás agora vai vir sobre Jesus, nada mais é do que ferir o calcanhar. Não passa do calcanhar de Jesus. E o calcanhar que é ferido é o mesmo calcanhar agora que vai esmagar a serpente, que vai esmagar a cabeça da serpente que o feriu. Ou seja, Jesus na cruz, ele consuma a obra. Jesus é envergonhado lá no Gólgota, mas lá no Gólgota também ele dá o grito da vitória, ele decreta a vitória sobre Satanás, e de uma vez por todas a obra é consumada. E temos que entender algumas culturas do Natal. A Debbie esses dias tem 6 anos e me perguntou: pai, cadê meu presente? Cadê meu presente de Natal? E nós que somos pai temos que ter aquela preocupação de ensinar os nossos filhos. Ele disse: pai, eu sei que Papai Noel não existe, mas eu quero o meu presente do Papai Noel. Eu fui explicar para ela de uma maneira que ela pudesse compreender qual a origem desse negócio de Papai Noel, dessa história. Quero também resumir de maneira rápida para nós entrarmos no texto, talvez muitos não entendam. Do século 500, o século 5,
surgiu um homem chamado Sir Nicholas, que depois de ser martirizado, a Igreja Católica também o adotou e o canonizou como santo. Nós conhecemos no Brasil como São Nicolau, que teve sua morte uma data específica no dia 6 de dezembro, uma data específica 6 de dezembro, que viveu no século V, e era bispo da igreja de Mirra, onde hoje fica o país da Turquia, onde ficava a Ásia Menor em sua época. E a história diz que São Nicolau era um homem, Sir Nicholas era um homem bom que dava presente ou ajudava os necessitados em oculto, sem precisar mostrar, sem precisar aparecer, estendia a mão, ajudava, sem precisar ser visto. E depois a própria Igreja Católica o martirizou, disse que foi morto na Inquisição Católica. Passados-se os anos, agora ele é canonizado como santo, São Nicolau. E essa data de dia 25 de dezembro, a qual nós celebramos o nascimento do Salvador, do nosso Cristo, não é que Cristo nasceu em 25 de dezembro. Na teologia cronológica é impossível nós sabermos a data específica em que Jesus nasceu. Na teologia cronológica bíblica nós não sabemos a data em que nosso Jesus nasceu, mas a Igreja Católica deu um dia que foi o 25 de dezembro. São Nicolau morreu no dia 6 de dezembro, tendo o dia 25 dedicado ao Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Agora empregam tudo junto uma figura enigmática de São Nicolau, que morreu no dia 6, para Jesus que nasceu no dia 25, dando-se origem aí à cultura do bom velhinho, do bom São Nicolau, o que ajudava sem ser visto, o que fazia sem tocar trombeta, o que fazia sem aparecer. É por isso que nós temos essa cultura de chaminé, de entrar pela madrugada, e nós entendemos e temos que enraizar em nosso coração, em nossos filhos, que o nosso Jesus, ele não passou pela chaminé, ele não passou pela madrugada para fazer por nós o que precisava ser feito, não. O nosso Jesus, ele encarou a cruz, foi difícil. Ele nos dá esse presente que se chama o dom da vida, e esse privilégio de acreditarmos que Ele já fez por nós o que nós não merecíamos. É tempo de nós darmos o crédito a Ele, a glória a Ele, o louvor a Ele, porque só Ele merece por tudo que Ele já fez por nós. Então essa cultura vem daí. Talvez você não esqueça mais de Sir Nicholas, ou de São Nicolau, como queira chamar. E essa cultura vem permeando, criando, se estendendo, crescendo, de um homem que foi bom, que ajudava sem ser visto, de um homem que era bom, Levi, de fazer sem mostrar que fazia. E por mais que surja homens bons, que façam, que amam, que ajudem, que deem, que seja companheiro, que façam sem ser visto, que ajudem sem pensar na recompensa, como foi Sir Nicholas, não importa. Por mais que surjam homens bons na vida, só existe um bom, só existe um que verdadeiramente ajudou, só existe um que verdadeiramente fez o que precisava ser feito, só existirá sempre, eternamente, um que fez por nós o que a humanidade precisava. O nome dele é Jesus Cristo, o nome dele é Emmanuel, o Deus que está conosco, o nome dele é admirável, Conselheiro, Príncipe da Paz. Ele é o Senhor da eternidade. Se você está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite, comece a abrir sua boca e seja grato a Deus pelo aquele que te ajudou, sem precisar, sem ter interesse algum em troca. Só Jesus fez por nós aquilo que os homens bons não poderiam fazer.
Por mais que eu subisse na cruz, por mais que você subisse, por mais que São Nicolau subisse, não seria o suficiente para aquilo que o menino que haveria de nascer iria fazer no final de sua vida. O interessante é que Jesus nasce, não faz nenhum milagre. Talvez, se você gosta de estudar heresia na internet, não gosta de Bíblia, você vai encontrar o evangelho do Jesus menino, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tobias e por aí vai. O evangelho árabe de Jesus tem muito, viu? Eu dou corda para você ler, pode ler. Se você for ler a infância de Jesus, você vai ver que nesses evangelhos árabes, o evangelho de Jesus menino, está falando que Jesus fez muitos milagres. Mas a Bíblia não resiste, ele começa a fazer as suas maravilhas depois dos 30 anos. E isso é maravilhoso, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, um menino nasceu, Deus fez com que nascesse. Depois que nasceu, ele deu ao mundo. Ou seja, nós não tínhamos, foi Deus que deu. Nenhum de nós tínhamos, Deus fez com que surgisse. E depois que nasceu, depois que surgiu, ele deu ao mundo, ele deu para aquele que quisesse receber. Só quem já recebeu Jesus, só quem já recebeu o menino Jesus, só quem já recebeu Jesus menino, só quem já recebeu Jesus do Natal, só quem já recebeu o milagre do nascimento, só quem já recebeu Jesus da vida. Abra a tua boca e glorifica aquele que veio ao mundo e Deus deu por amor a nós, a humanidade. Jesus nasce, não faz milagre no primeiro ano, no segundo ano, 3 anos, 8 anos, 10 anos Jesus tem, não faz milagres, 12 anos Jesus tem, não faz milagre. Ele vai para o templo ensinar que é chegado o tempo do Bar Mitzvah, com 12 anos, quando ele está agora falando com os sacerdotes e os fariseus, e falando e escutando, seus pais se maravilham. Ele está cumprindo o ritual da época do judaísmo, chamado Bar Mitzvah, que era quando a criança passava para a maioridade, a idade da razão. E diz agora que ele também não faz milagre. 13 anos não faz milagre, 14, 15 não faz milagre. Jesus só vai fazer milagre no final da sua vida. Ele passa a vida toda sem fazer um milagre. Ele começa a fazer um milagre já no final de sua vida, depois dos 30. Nós aprendemos que no reino de Deus, Deus tem o seu tempo de trabalhar. E aqui eu libero essa palavra para você essa noite. Se você tem fé para receber, receba. Irmão André, no reino de Deus, Deus tem seu tempo para fazer o seu milagre. Eu quero dizer para você, se Jesus não fez ainda, é porque tem o tempo do teu milagre. Jesus só fez milagre depois dos 30, no final de sua vida. Eu não sei quanto tempo eu viverei, quanto tempo você viverá, mas se você ainda está vivo aqui essa noite, tem oportunidade de Deus fazer um milagre. Se você está vivo aqui essa noite, Ele ainda tem tempo para Deus fazer de você um milagre. Não precisa ser agora, não precisa ser no meu tempo, é no tempo dele. Diga assim comigo: tem que ser no tempo dele. Levante a mão para cima e diga: tem que ser no tempo dele. Diga assim comigo: se não for no tempo dele. Diga comigo: se não for no tempo dele, ainda não é milagre. Só é milagre se for no tempo dele. E diz que o menino nasce. As profecias bíblicas apontavam que o menino nasceria. No passado eu me lembro, eu preguei em Natal sobre o Deus que está conosco, sobre Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14, se você quiser folhear, se não eu leio, diz Isaías 7,14, fala a história que o rei de Judá, o rei da nação, é o rei Acaz. E diz que Acaz agora foi desafiado
pelo rei da Síria, que faz aliança com Efraim, e diz que ameaçam invadir Judá, e ameaçam de guerra, e diz que Acaz tem medo, diz que Acaz fica temeroso, e diz que Deus fala com o profeta Isaías, dizendo que ele não tenha medo, porque Deus vai dar livramento ao seu povo. E coisa boa não é quando eu me livro por mim mesmo, mas sim quando Deus livra o seu povo. Aí no versículo 14 diz que o profeta Isaías se levanta e vai até a casa e diz assim, o rei de Judá, o profeta Isaías profetiza, diz assim: porque o mesmo Senhor, Isaías 7,14, porque o mesmo Senhor, ó rei Acaz, ele te dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e esse menino se chamará Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Diga: Deus conosco. Má sorte, Deus conosco. Quem crê que Deus é contigo aqui, levante a mão para cima. Ei, quando Acaz recebe essa palavra, o profeta Isaías diz assim: ei Acaz, não te preocupa, porque Deus mandou te dizer que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. No hebraico, a etimologia da palavra diz que é Deus que habita dentro do homem. E se você crê que Deus habita dentro de você, pelo amor de Deus, se manifesta aqui essa noite. Emanuel é o Deus que está dentro de você, é o Deus que está conosco, é o Deus que habita dentro de nós. E diz que o profeta Acaz agora recebe, porque a virgem conceberá e dará à luz, e o nome do menino será Emanuel, Deus conosco, Deus dentro do homem, o Deus que está em nós. Você já prestou atenção que tem coisas ou tempos, momentos que nós não temos força, mas de uma maneira inexplicável nós nos erguemos e nos levantamos, e não abandonamos o propósito, não abandonamos o que Deus nos prometeu, ainda que não tenha vento que nos faça entender que está próximo de acontecer. É o Deus dentro do barro. Há quem diga que a expressão de Isaías 7,14, Deus conosco, se refere do Novo Testamento, que está apontando para o Espírito Santo. Coloque 2 cadeiras para essas pessoas que chegaram, por favor. Há quem diga que Deus conosco está apontando para o Espírito Santo, que haveria de vir sobre a humanidade. Era o Deus dentro do homem, é Deus dentro do barro, é Deus dentro da criatura. É por isso que às vezes a gente está fraco, às vezes a gente até peca, às vezes até desanimou, se decepcionou com alguém. A gente começa a botar a culpa em outras pessoas, começa a ver a falha nos irmãos da igreja. Aí a gente pensa até em abandonar tudo. Belial começa a falar nos ouvidos da gente, Satanás começa a rebombar no nosso coração. Aí quando a gente está perto de desistir, aí dentro de nós começa um quebrantamento, que a gente não consegue entender de coisa assim imediata. A gente não consegue compreender por quê, por qual razão, por qual motivo. Aí nós lembramos que Emanuel, Deus que está conosco, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E se você toma posse dessa palavra, eu quero lembrar que Deus ainda habita dentro de você. Quando nós abrimos em Isaías capítulo de número 9, Isaías também está proferindo outra profecia. Isaías capítulo 9, versículo 6 ao 7. Isaías agora tem convicção de que a profecia vai se cumprir. E ele diz, Isaías 9, versículo 6 ao 7: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O principado já está sobre os seus ombros. O seu nome é maravilhoso, o seu nome é conselheiro, o seu nome é Deus forte, o seu nome é
Pai da eternidade, o seu nome é Príncipe da Paz. 7. E ele será descendente do rei Davi. O seu poder continuará crescendo no seu reino. Dê glória a Deus. Vou repetir. O seu reino será, ele será da linhagem do rei Davi, e seu poder continuará crescendo no seu reino. E seu poder continuará crescendo no seu reino. O poder de Deus está crescendo em nós. O poder de Deus está crescendo na igreja. O poder de Deus está crescendo na família. O poder de Deus tem que crescer no meio da tua casa. Aí ele diz: ele será da descendência do rei Davi. O poder do seu reino continuará crescendo, vírgula. Haverá paz em todo o seu reino, e as bases do seu governo será justiça e retidão, desde o começo até o final. Assim será com grande amor, e o próprio Deus fará com que tudo isso aconteça. Eu estou dando uma tradução da Bíblia NTLH. Talvez só quem tem aqui é o CHA. A nova tradução da linhagem de hoje, NTLH. Aí ele diz: e o próprio Deus fará com que tudo isso aconteça. Ou seja, no reino de Deus, o poder de Cristo do reino está crescendo, e Deus está contribuindo para que tudo isso aconteça. Só quem está aqui na vontade de Deus, só quem está na dependência de Deus, só quem já largou o remo e disse: Deus me leva, Deus me conduz, Deus me direciona. Eu quero lembrar que Deus está fazendo, Deus está favorecendo para que todas essas coisas aconteçam. Você se lembra do texto aqui que a irmã Leila pregou outro dia? Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam, com 2 O, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É para quem ama, não é para quem é crente. É para quem ama. Deus está favorecendo, que Deus está nos céus agora, nesse dia 25 de dezembro de 2020, e Deus está sentado, soprando, contribuindo, favorecendo em favor daqueles que amam a Deus. Agora tem que amar. Não basta vir para o culto, tem que amar a Deus. Pergunta essa pessoa que está do teu lado assim: tu ama a Deus de verdade? Talvez, se as coisas não derem certo, você precisa fazer um autoexame, uma autoanálise, e se perguntar: será que eu amo? Ou será que eu gosto de Deus? Gostar é uma coisa, amar é outra. Gostar a gente gosta do irmão que está no culto, a gente gosta do nosso vizinho, mas gostar tem limite, gostar tem restrições. Eu tenho vizinhos, não amigos, vizinhos que eu gosto, mas tem um limite em falar algumas coisas. Eu amo minha esposa, amo minhas filhas, amo minha mãe e meu pai. Ele me ama. Alguns aqui me amam. Eu amo todos aqui, mas alguns eu tenho que ter limite. A Bíblia nos dá a diferença entre gostar e amar. Quando nós gostamos, nós temos um limite. Quando nós amamos, nós rompemos a barreira da amizade, a barreira do gostar. Natal simboliza isso. Deus amou o mundo de tal maneira que nós não sabemos, que Ele rompeu o gostar da humanidade que tinha para com Ele, e Ele simplesmente amou. Ele resolveu amar.
é o que a Bíblia classifica como amor incondicional. É o amor que não mede restrições, é o amor que não mede esforços, é o amor que não se envergonha, é o amor que não exige nada em troca. Ele nos amou primeiro. Se você ama a Deus, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Aí o profeta Isaías está dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O nome dele será maravilhoso. Diga comigo, maravilhoso. Tem algo mais belo do que a humanidade já viu do que Jesus. Ele é o amado das nossas almas. Ele é o Senhor de tudo. Ele é a alva da justiça, a estrela da manhã, o resplendor da glória. Foi Ele que nos fez coroa da criação. É Ele que nos chama para o jardim secreto, irmão Naldo. Tem época que a gente está tão íntimo de Deus, Amauri, que a gente ora aqui no quartinho, dentro do banheiro, às vezes na porta da geladeira, às vezes no sofá, na rede, na cama, em cima da motocicleta, dentro do carro. A intimidade aumenta com o amado das nossas almas. Aí ele aparece e diz assim: chega, vem para o meu jardim secreto. E eu estou vivendo essa fase em minha vida em que Deus está fazendo coisas, e quando eu penso que estou ali já recebendo alguma coisa de Deus, e Deus diz: tu ainda está aqui, tu ainda não entrou no lugar para onde eu quero te levar. Você lembra quando você lê Ezequiel 37, está falando sobre os níveis de água, e diz que Deus leva o profeta, vai medindo 500 côvados, a medida do dedão até o cotovelo, um côvado, 45 centímetros, né? vai medindo 500 côvados, 500 metros. E diz que Ezequiel vai andando, e quando ele se depara, a água está no tornozelo. E diz que ele mediu 500 metros, depois ela vai entrando, mediu mais 500, deu no joelho. Mediu de novo com o cordel, a vara de medir, deu mais 500, deu nos lombos. Aí depois deu no pescoço, só dava para ir a nado. Mas olha para o primeiro nível. Diz que são 500 níveis de água. Diga, 500 níveis de água. Quem entende medida, quem entende. E diz que Ezequiel entra em 500 níveis de água. É adentro. Qualquer um de nós aqui, se entrarmos andando em um rio, em um açude, em 500 níveis de água, nós nos afogamos. Aí Ezequiel já viu o vale de ossos secos, já viu céus abertos, já viu rondanas dentro de rondanas, Deus sentado no trono. Diz que viu os anjos ou seres celestiais com rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi, e por aí vai. E diz que agora ele já viu todas as visões. Aí Deus aparece: Ezequiel, vim mais dentro. E eu andei mais 500 metros, e as águas não passavam dos meus tornozelos. Meu amigo, 500 metros de níveis de água, passa um adulto de estatura alta, qualquer um brincando, porque é entrando de mar adentro, de rio adentro, e afundando. Sabe o que Deus está dizendo a Ezequiel? Ezequiel, entra mais 500, mais 1000 metros, que são 500 côvados, 45 centímetros. O côvado é do dedão até o cotovelo, não perca a conta. Aí diz que Deus assim: entra mais 500, aquele entra, só dá no joelho. São 1000 metros de níveis de água. Aí ele chama: entra mais dentro, mais 500. Agora são 1500 metros de níveis de água, e ele não afunda. Sabe o que Deus está dizendo a Ezequiel? Deus está dizendo para ele: Ezequiel, tu já viu todas as revelações que eu já te mostrei lá no rio Quebar. Então, enquanto tu fazia os tijolos com palha para as pirâmides do Egito, tu já viu seres celestiais, tu já viu visão, revelação daquilo que eu vou fazer. Mas a intimidade que tu tem comigo ainda é uma intimidade rasa. Porque para o homem aquilo que é profundo, 500 níveis de água que nos afogam brincando,
para Deus, quando eu começo a caminhar em sua intimidade, não vai passar do calcanhar, não vai passar do tornozelo. E esse Jesus aqui que nos chama para um relacionamento, o admirável, o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, o Deus que está conosco, é o Deus da intimidade, é o Jesus da intimidade. E se você pensa que já viu de tudo, que já é profundo em pregação, em Bíblia, em profecia, fala em língua, expulsa demônio, que conversa, que papo furado, olha a mão aqui para você, ó, para com isso. A tua intimidade com Deus ainda é rasa, a tua intimidade com Deus ainda é pequena. É tempo de aumentar o nível aqui essa noite. Só quem quer subir o nível aqui, levanta a mão para cima. Ele quer te levar mais profundo. O problema é que a gente acha que já é profundo. Aí Ezequiel vai entrando. E Deus está dizendo: enquanto tu está vindo, tu não entende, Ezequiel, que existe uma profundidade ainda maior na frente. Observa o texto. A única parte que não mergulha sobre as águas é a cabeça. Diga comigo, a cabeça. Quando chega no pescoço, ele diz: só dá para ir a nado. O Espírito do Senhor me levou de volta para a margem. Deus está dizendo: Ezequiel, se tu quiser, tu vem. Pergunta para essa pessoa que está ao teu lado: tu quer? Então vai mais profundo. Cabeça fala de livre-arbítrio. Quer servir a Deus, então venha. Quer ter relacionamento com Deus, então tenha. Quer ter vida de oração, então tenha. Quer ter vida de leitura da palavra, então tenha. Quer ter relacionamento que você vai ver os céus abertos, Deus se revelando a você, Deus falando o que acontece. Até eu já vivi experiências aqui que Deus me levou em lugares e eu vi as pessoas conversando assim, e eu disse: meu Deus. E eu abri os olhos, era tarde, eu pensei: meu Deus, será que eu morri? Meu espírito saía, eu rodava, estava tudo branco, e de repente eu voltei e disse: não, eu estou aqui no quarto. Ei, quer ter, então tenha. Deus está dizendo: volta para a margem, Ezequiel. Eu já te disse que tu é raso, eu já te disse que a tua amizade, o teu relacionamento comigo é pouco. Agora se tu quiser, mergulha. Agora se tu quiser, tu vem. E nesse Natal que eu orei à tarde é isso. É que a gente deixe de ser menino, é que a gente deixe de ser raso e começa a ter uma intimidade mais profunda com Deus. Ei, receba essa palavra. Deus está te levando em 2021 em um relacionamento mais profundo. Beto, dá mais um pouquinho de retorno, senão me rasgo. E quando Jesus se manifesta, dizendo, Isaías manifesta Jesus, que ele será o maravilhoso, o conselheiro, aquele que nos aconselha, aquele que está sempre nos orientando, será o Deus forte. Diga: Deus forte, o que luta por nós. Foi muito, perfeito, bem. Deus forte, o Pai da eternidade, aquele que será sempre eterno, aquele que será sempre conosco, aquele que será o Pai de todos, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele nos veio para nos dar a paz. Ele mesmo disse que não é a paz que o mundo vos dá, mas eu vos dou a paz que vem de Deus, a paz que vem dos céus. Não é aquela paz que nós estamos dentro de uma casa murada alta, com cerca elétrica, com Rottweiler, com Pitbull, com segurança armado. Não é isso, não é isso. Tomando calmante para poder dormir. Não é isso, não é isso. É uma paz. É uma paz que excede. É uma paz que se sobressai. É uma paz que preenche todo o entendimento humano. É uma paz que eu preciso ter e viver. É uma paz que Ele já nos deu quando
Ele nasceu, é uma paz que Ele nos deu quando nós nos entregamos a Ele. Se você tem essa paz, não solte Ele. Ele é o Senhor que te dá a paz, Ele é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade, é o conselheiro, o Deus forte, o maravilhoso Emanuel, o Deus que está conosco. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, falando sobre Jesus, diz, versículo 4 ao 6: mas chegando o tempo certo, eu amo esse versículo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 6: mas chegando o tempo determinado, mas chegando o tempo certo. Outra tradução mais arcaica, antiga, de antes dos anos de 1990 diz, e chegando o tempo proposto. A mais atualizada diz, chegando o tempo certo, o tempo determinado por Deus. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, do jugo da lei. 5, para libertar os que estavam debaixo do jugo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos do mesmo Pai, filhos de Deus. Oh, glória a Deus por isso. 6, e por isso sois filhos de Deus, e por isso sois filhos do mesmo Deus. O próprio Deus enviou em nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. O próprio Deus Pai enviou o Espírito do seu Filho, o Espírito que clama, Abba, Pai. A expressão Abba, Pai quer dizer meu Pai, meu Pai. Outra variante da palavra no hebraico significa paizinho amado. Porque quem é filho de Deus transformado, ele não para de dizer meu Pai, tudo para ele é o Pai, tudo para ele o que importa é o Pai. Se ele é abençoado, ele diz é o Pai. Se não chegou ainda, ele clama para o Pai. Se está dando certo, a glória é do papai. Se as coisas estão acontecendo, é por causa do Pai. Aí ele abre a boca e diz meu paizinho amado. Ele é semelhante a um filho que recém-nascido, criança, que o pai o repreende. Quem é pai de criança pequena que sabe que o pai repreende ao filho, mas mesmo assim o filho que foi repreendido não consegue guardar a mágoa do pai. Aí ele diz que o pai colocou o mesmo espírito do filho no coração daqueles que sois filhos, que clama Abba, Pai, que significa paizinho amado. Ei, você não pode, não tem como guardar mágoa do teu pai. Ele é o teu paizinho amado, ele é o teu Senhor amado. Ei, abra a boca essa noite e declare a ele que ele é seu pai. Ele é o nosso pai. O Espírito que clama Abba, Pai. O Emanuel, o admirável. Quando nós abrimos no capítulo 2 de Lucas, o versículo 1, quem está com a Bíblia aberta vai ver, que diz assim, versículo 1: naqueles mesmos dias, saiu um decreto da parte de César Augusto, para que fizesse um alistamento, um censo de toda a terra habitada. O imperador de Roma é César Augusto, e diz que vem naquele tempo, naquele determinado tempo, dele fazer um alistamento, um censo, uma contabilidade das pessoas que eram dominados por Roma. O que nós deixamos passar batido nesse texto é que a profecia bíblica dizia que o Messias nasceria em Belém, na cidade de Davi, na terra de Judá. Nesses tempos, nesses dias, José e Maria, a gestante, está morando agora em Nazaré da Galileia, na flor de Nazaré. E diz que nesse tempo, um ímpio, no determinado tempo,
resolveu, acredito eu, que não por conta própria, porque no reino de Deus não existe coincidência, existe agir de Deus no meio do seu povo. Ele resolve fazer um censo, uma contabilidade. O nosso Jesus, ele veio ao mundo com um propósito. E Jesus, para cumprir o seu propósito, ele usou a vida do ímpio, para que a sua profecia fosse cumprida. Eu quero dizer que o nosso Deus ainda é Deus que cumpre a sua palavra. Quem crê nisso? O nosso Deus é Deus que ainda não deixa a sua palavra cair por terra. Se Ele falou algo a seu respeito, Ele vai cumprir sua palavra. Se Ele proferiu algo sobre a tua casa, sobre a tua vida, Ele vai cumprir tua palavra. Nesses mesmos dias, nesse mesmo tempo, em César Augusto, o imperador de Roma, resolveu fazer uma contabilidade. E diz agora que vai Maria, gestante de 9 meses, saindo de Nazaré, andando a distância de 2 dias e meio de viagem, para ir até a Judéia, subir montanha, e agora para que ela pudesse dar à luz o menino na terra de Belém, simplesmente para que a palavra de Deus não caísse por terra, porque tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre no tempo certo. Eu vou dizer de novo, porque tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre no tempo propício da sua vontade. Deus é fiel para cumprir sua palavra. Deus usa a vida do ímpio. Versículo de número 2. E esse primeiro censo, alistamento, foi feito quando Quirino governava a Síria. O nome desse governador que governava a Síria, para você ter noção como era o Império Romano tão grande. Síria já era um país tempos atrás, quando Roma está dominando ao mundo. Depois da morte de Alexandre o Grande, os generais dividem o reino e Roma agora surge. Até a Síria não é país, é província. E quem governa a Síria, o nome do camarada é Públio Suplício Quirino. Públio Suplício Quirino, governador da Síria. E diz que ele governa a Síria. E versículo 3: e todos foram se inscrever no alistamento, cada um na sua própria cidade. Ou seja, José, ele era de Belém, José, ele era da Judeia. Versículo 4: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, a qual se chama Belém, por ser ele da família de Davi, para se inscrever com Maria, que estava desposada com ele e grávida. Olha que outra pérola. A Bíblia diz, o versículo número 5, que Maria estava desposada com José. Ainda não eram casados, estava dada por casamento. Desposada significa que o pai já tinha abençoado para que José casasse com a jovem de 15 a 17 anos. Ou seja, quem tem Jesus na vida, quem tem Jesus dentro de si, tem compromisso com aquele que o Pai nos dá. Quem tem compromisso com Jesus, quem tem Jesus dentro de si, é desposado, tem compromisso com aquele que o Pai nos abençoa. Só quem tem compromisso com o Pai aqui levanta a mão. É tempo de você dizer que tem Jesus. Quem tem Jesus dentro de si tem compromisso. Quem tem Jesus dentro de si tem aliança. Quem tem Jesus dentro de si é desposado. Quem tem Jesus dentro de si agarra a bênção que o Pai deu. E diz que José abraça. Preguei já aqui falando. José foge. O anjo aparece e diz: volta, José. O filho, ele é Jesus, o Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Messias. Volta.
Ela foi concebida, o Espírito Santo desceu sobre ela e ela gerou. O Espírito Santo desceu sobre ela, José, e ela gerou. Quando o Espírito Santo desce em mim, quando desce em você, se o Espírito Santo está em nós, Jesus cresce. Jesus precisa crescer. Dê um tapa nas costas desse irmão para ele deixar de dormir. Diga assim: Jesus tem que crescer, meu chapa. Devagar lá, irmão. Se o Espírito Santo desce, Jesus precisa crescer. José volta. Na cultura, se José abandonasse Maria, certamente ela seria apedrejada em praça pública, porque era tida como adultério, como adúltera. Mas nós sabemos que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados. Amém? Quem crê nessa palavra? E diz que Deus visita José em sonho, e José agora volta atrás agora para casa, e diz que ele diz: esse filho é meu, porque o que é de Deus é nosso. E o que é de Deus é nosso. Se Jesus ele enviou ao mundo, então ele é nosso. José entende, hein, Maria? Esse filho não é só teu, esse filho é nosso. E diz que ele assume. E aí é onde entra o pai anônimo de Jesus, o que vai servir aquele que sempre será o seu Senhor. E diz que José foi um bom pai. Certamente Jesus exerceu o seu mesmo ofício de carpinteiro. E nós vemos que no capítulo 2 também vai falar que o anjo apareceu, se revela para Maria, e no versículo número 7 diz que estando ela ali no templo para cumprir o censo, versículo 7, ela deu à luz a um filho primogênito, o primeiro, e envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura. Diga comigo, manjedoura. Coxo, diga coxo, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nós olhamos no Brasil um costume europeu, enraizados por portugueses e italianos, aqueles presépiozinhos que ficam aqui na cruz, na árvore de Natal, uma palhoçazinha, um burreguinho, um cavalinho, um jumentinho, uma vaca e o menino ali deitadinho, tudo arrumadinho, bonitinho. Costume português e italiano. Quando a Bíblia diz, o versículo número 7, que o menino estava envolto no lençol, em uma manjedoura. Você sabe que é manjedoura, irmão. Coxo. De todo um curral, de todo um lugar onde se cuida do gado. Seu Luiz cuida de gado, lá no campestre, irmão Beto, presbítero Beto. Você entra em um curral, a parte mais suja de um curral é o coxo, é a manjedoura, é onde se coloca a ração para o gado comer. E ele rumina, come, rumina, bota para fora, urina comendo. E Jesus é colocado no coxo, na manjedoura, no lugar mais sujo de toda estribaria que tinha para oferecer a Jesus. Ele ficou no lugar mais sujo e fétido. Foi aí que ele veio ao mundo. No lugar mais sujo que era eu e você, onde ninguém queria colocar a mão, não dava nada por nós. No lugar mais fétido, no lugar mais desprezível, no lugar mais incalculável que as pessoas poderiam achar atrativo algum, foi aí que Jesus apareceu em nós. Foi aí que Jesus veio e nos deu a vida. Eu não era muita coisa, eu não era boa coisa, você não era também, mas foi aí que Jesus disse: se for sujo eu nasço, se tiver fedendo eu nasço, se tiver precisando eu limpo, se precisar que eu seja, eu sou, se precisar que eu faça, eu faço. Eu sou quem está precisando ser limpo e restaurado aqui essa noite. Essa noite
Essa noite de Natal é a noite em que Jesus vai nascer na tua vida. Oh glória! Ele não veio para os curados, Ele veio para os enfermos. Ele não veio para os que eram sãos, Ele veio para aqueles que eram feridos. A hospedaria que negaram a dormida, o parto estava cheia. A hospedaria que Maria e José bateram a porta estava lotada. E Jesus não entrou. Não tinha espaço para Jesus. Mas no lugar onde tinha xixi, estrume, esterco, certamente mosca, bicho a noite toda, fétido, em um lugar que estava lotado, não deixaram Jesus nascer. Mas em um canto onde estava vazio, onde estava sujo, disseram: pode nascer porque nós te queremos. Só quem quer que Jesus nasça, que essa noite você levante a mão para cima, dê um grito de glória a Deus, misturado com aleluia. Ei, porque se não tiver espaço para Jesus aí, Ele não nasce. Se não tiver espaço em você para Jesus nascer, Ele não nasce. Ei, Jesus é atraído por lugares vazios, sujos e fétidos. Ele veio para curar, salvar e libertar. Ele quer curar você aqui essa noite. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. E diz que havia pastores pastoreando ali próximo. A Bíblia é bem enfática no versículo 8, que diz que era na mesma região. 8. A Bíblia diz que no mesmo território onde Jesus nasceu, havia pastores que cuidavam de ovelhas à madrugada. A profissão de pastor na época de Jesus, antes de Jesus nascer, nos dias de Davi, era a mais desprezível de todas as profissões. O camarada que fosse pastor de ovelhas e gado, como Saul era de jumento, ele não podia nem se aproximar do templo, porque ele lutava com animais. Estava no meio ali do esterco dos animais, da urina dos animais. A profissão de pastor era a profissão mais desacreditada, desprezível e rejeitada pelos religiosos. Quem era pastor não tinha direito de cultuar. O menino nasce, versículo 8 está na Bíblia, e na mesma região apareceu o anjo do Senhor, e um clarão, outra tradição, a glória do Senhor os rodeou os pastores. E o anjo bradou do clarão da glória do Senhor, dizendo: não temas, porque eis que vos trago uma notícia de muita alegria, que não será simplesmente para vós, mas será para todos os povos. Jesus aparece, a glória de Deus se manifesta depois do nascimento para os pastores, para aqueles que não poderiam adorar no templo. A glória de Deus aparece no meio do nada, para dizer que o menino nasceu. O nome dele é Salvador, o nome dele é Cristo, e ele também é Senhor. Você tem liberdade para adorar o Senhor, o Jesus do Natal onde você vive. A barreira da religião que impedia os pastores
de adorar ao Senhor no templo. A Shekinah, que nem existia mais, a Arca da Aliança, que se perdeu nos 70 anos de exílio de Nabucodonosor. Eles só iam no Santo dos Santos adorar agora com incenso. A glória apareceu do lado de fora, no deserto, e os pastores adoraram. Para o jardim secreto essa noite, o amado de tua alma está te chamando para a intimidade mais profunda. Santo, Santo é o Senhor. Declare a Ele essa noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo. Vamos declarar a Ele: Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem alguém essa noite para aceitar Jesus? Tem alguém essa noite para se reconciliar com Jesus? Se tiver, venha. Jesus te ama, tem uma obra em tua vida. Glória a Jesus. Luiz Filho, vem pra cá, Luiz Filho. Ora aqui por ele. começa a se abrir. Vem também, André. Toda a terra se dobrou a ti. Bom, Leandrinho. Ora aqui pelo André. Cristo, Bota a mão aqui, Rei Luciano. dos reis, veio Nos buscar. Ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Se tiver mais alguém, venha, venha. O Jesus do Natal te liberta. em tuas mãos. Irmão Antônio está se reconciliando. Venha. Pelas portas da cidade. Jesus vai nascer, Jesus vai crescer, Jesus vai ser gerado, Jesus vai aparecer, que Jesus venha, A noiva vai entrar. Pura balabaxeira, bacalabaxara, que o céu começa a se abrir. pura bacalabaxeira, A terra se dobrou a ti. Fala em novas línguas agora. Você que está com a boca enferrujada, que não dá mais lugar ao Espírito Santo, começa a fechar os teus olhos agora e começa a orar a Deus. Vai, abre a boca, começa a glorificar. Abre a boca. leva-nos Em tuas mãos, pelas portas da cidade. Louve, 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 adore, adore, adore. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Quem canta pato, pequei, quem na lapastou, pecaba, quem na patore, pecalabaxe. Dura palapaste, palapatora, vai. Santo é o Senhor. Vamos, vamos, vamos declarar, vai. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, ah, meu Deus. Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mais alto, Beto, vai! Santo, Santo. A igreja, vamos adorar, vai! Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo
Seja liberto. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar Toda obra de macumba, do sol. feitiçaria, palavra de maldição, saia da vida do meu irmão agora. Faz brilhar. Seja liberto em nome de Jesus. Sobre mim. Tira a palavra chebalaia. Sai, espírito do inferno. Nós te damos uma ordem agora. Jesus, cresça aqui dentro, Jesus. E que daqui a algum tempo teu filho venha estar nesse altar pregando. Seja liberto em nome de Jesus. És mais real que Liberta. Liberta o teu filho. Coloca um ponto final nesse negócio, Jesus. Coloca um ponto final nessa bagunça. És mais real. Em nome de Jesus, abençoe o irmão Antônio. Abençoe o irmão Ney. Abençoe o irmão André. Em nome de Jesus. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Aplauda Jesus, aplauda. Tu és a minha realidade. Eu pertenço a ti. Abba, pertenço a ti. Tudo para mim. És a minha realidade. Diga para ele que ele é a sua realidade. És a minha realidade. Aplauda Jesus essa noite. Glória a Deus. Mais alto, glorifique e exalte Deus sorte, o conselheiro admirável, príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus que está conosco. Amém? Coisa boa.